Eu sempre imaginei, na verdade, não por arrogância, mas eu realmente me imaginava estar aqui um dia, porque eu sempre costumo dizer, eu costumo ser chato com a minha equipe, eu já era chato na época de faculdade, mas eu sempre fui extremamente focado. E eu acho que esse foco é extremamente importante, não só para a área de multimídia, mas para qualquer área da vida, se você realmente quer atingir um determinado objetivo. Então, no fundo, se hoje eu estou aqui, eu tinha certeza que na verdade aconteceria. Me formei em produção multimídia, também me pós-graduei em comunicação estratégica e marketing aqui na Unisanta, e hoje estou muito feliz de poder estar aqui do outro lado, falando um pouco das minhas experiências, e muita coisa aconteceu de lá para cá. Então, realmente, fico muito feliz de poder estar compartilhando aqui com o curso de produção multimídia tudo que eu aprendi e que eu venho aprendendo, e quem sabe eu possa compartilhar ainda mais. Eu achei, para mim, pessoalmente, foi uma grande sensação de reconhecimento, de ter conseguido ser chamado assim que eu me formei, e foi algo que eu trabalhei bastante. Eu era muito exigente comigo mesmo na faculdade, então acho que foi algo que valeu, sei lá, o esforço. Olá, eu sou o Jorge, eu estudei na turma de 2009 aqui de produção multimídia. Hoje estou muito feliz por ter sido convidado aqui para participar do samba, né, e de estar aqui com a galera toda, porque uma vez eu estive do lado de lá, agora eu estou do lado daqui, já trabalhando na área, trabalho atualmente com animação, com série de TV. Então eu queria passar também um pouquinho disso aí para o pessoal novo, pessoal que está se formando, tenho certeza que vão se tornar excelentes profissionais. Então o que a gente puder compartilhar aí, é só de um lado de cada mesa, do outro lado da mesa, estamos todo mundo junto aí. Bom, essa iniciativa de convidar ex-alunos do curso de produção multimídia para falarem sobre suas experiências, eu acho bem interessante mesmo, principalmente para os alunos, para os novos alunos, terem uma ideia de como que é a profissão nas mais variadas áreas, e para quem também ficar interessado mesmo futuramente e acabar integrando ao curso mesmo. E seria isso mesmo. Felicidade de conseguir resolver uma semana de eventos com 4 convidados por noite, 4 convidados de manhã, teve um dia que a gente teve 5 convidados, só de ex-alunos, e todos extremamente gabaritados para falar daquilo que eles foram convidados aqui. Não é qualquer curso, não é qualquer faculdade que tem essa condição de contar com o seu corpo aí de alunos formados para trazer um bate-papo legal e ser extremamente proveitoso. Então eu, como coordenadora, e aí hoje sendo no último dia, eu falei que eu ia chorar. Desde o primeiro dia eu não vou chorar. Eu como coordenadora, e vocês sabem a história desse curso, né? Como é que ele foi criado, como é que ele chegou aqui, completando dessa vez 10 anos. E para mim 10 anos tem uma simbologia gigante, é o fim de um ciclo. As coisas sempre terminam, não está dando para sempre, né? Sabe-se lá o que vai acontecer a partir do ano que vem. Então para mim é uma felicidade muito grande chegar nesses 10 anos, estar aqui nesses 10 anos de curso, tendo uma equipe de ex-alunos que podem vir aqui falar com a gente de extrema qualidade. De verdade, muito obrigada por um dia ter escolhido fazer produção multimídia. Esse curso faz parte da minha história. Nesses 10 anos aí é muito bacana saber que de alguma maneira eu sou responsável pelos professores, pelos alunos, pelas pessoas que passam aqui, isso me deixa muito feliz, né? E sabe-se lá o que por diante. Mas acabamos a semana, esses 10 anos. Tenho aqui 4 alunos, tá? Tem um que está atrasado, assim que ele chegar, o Barro vai colocar ele na roda, ele já chega, o Barro vai apresentar vocês. Então, obrigada por ter escolhido o curso, obrigada por ter aceito o nosso convite para trocar essas ideias com os alunos, e a gente se encontra por aí em vários outros momentos, se Deus quiser. Tá? Valeu. E tem que comentar uma coisa, o primeiro aluno, eu já falei do primeiro aluno e funcionário, Márcio Dias, vamos para o Márcio Dias. Aqui, eu carrego para sempre, mas eles não vai se invadir nunca. Só se eles sumirem aqui, espero que
primeiro aluno que se tornou funcionário, já temos o primeiro aluno que se tornou professor, que é o Cid Matos, que também já é uma cadeira do dia. E o primeiro aluno que foi convidado a dar uma palestra, como era aluno ainda, e foi convidado a dar uma palestra com o seu colega de classe, foi o Jorge Zagato, que está aqui hoje, ele e o Renato Sena, em 2008, no primeiro ano ainda, lembra, Braga? No primeiro ano de curso, eu já catei os dois e falei, vocês vão dar uma palestra na Semana Multimídia. Né? Eu nunca me esqueço de vocês dois super nervosos para dar a palestra e hoje aqui como profissional para a gente também. Muito obrigada, bom dia para todos, aproveitem sempre, como sempre, uma grande palmas para o nosso querido Alexandre. Eu, na segunda-feira, um professor que saiu do curso faz alguns anos, que é uma das grandes perdas que eu acho que o professor teve, ele nunca mais pisou no Santa desde que ele saiu do Alto Santa. E ele só pisou aqui segunda-feira por minha causa, por causa do convidado, que eu acho que é uma Fiora. E também foi muito importante na existência desse curso. Esse curso eu não sei como menos que esse cara aqui. Esse cara aqui é importantíssimo para mim, como pessoa, como profissional, como grande professor. E eu podia ter outra pessoa para falar de animação, game, ilustração, então eu tinha vontade. Pessoal, falar dessas 4 pessoas que vão estar com vocês hoje aqui conversando é muito fácil, né? Porque eles são artistas muito talentosos. Desde o primeiro dia que eu vi o trabalho deles, eu sabia que isso ia acontecer. Vamos começar por ordem, né, de conhecimento que está aqui, né? O Jorge, né, quando o Jorge entrou com o Renato, ele já trabalhava, já desenhava. Entraram no curso para ter um pouquinho mais de conhecimento, na verdade eles acabaram ensinando muita coisa para a gente. O TFC deles, que foi sobre a hora do impacto, né, a lei do impacto, eu fiz uma ponta lá, né, com 600 meio engraçado lá, tipo canastrão pra caramba, umas coisas meio Steven Seagal, né, e esse desenho maravilhoso na abertura, aplicando os conhecimentos que eles já tinham, né, no estúdio e algumas coisas que a gente conversou, foi muito bom o trabalho deles. E o Jorge vem nessa carreira dele aí de animação, inclusive meus filhos gostam muito do material que ele está fazendo agora, né, da Mica e do Dino Aventura, né, que ele trabalhou também. Ele vai mostrar um pouco do trabalho dele. O Leandro Altafim também, que é um outro super artista que a gente tem aqui, trabalha com mangá, com anime, tem um grupo agora, o Mangá, que está em todos os eventos, né. Além do trabalho dele, também está dando trabalho para muita gente, né? Os alunos dele hoje trabalham junto com eles em evento. Está na Comic Experience, né? Levou o pessoal para lá, na parte de desenho. O Bruno que está aí, né? O Bruninho que está aí também no Pode Mentir, né? Que também trabalha, né? O Luan também, né? Que é aluno nosso. O Eduardo vai chegar daqui a pouco também, o Eduardo Cavalcante, ele vem de longe, tem um problema de carro, daqui a pouco ele deve estar aí. E o Bruno Nascimento, que é uma prata nova aqui da casa, que ela trabalha com a Lightstar, né, trabalha com animação, fez um TFC maravilhoso no passado, né, com conceito de arte junto com o Luan, e é uma grande promessa também aí nessa parte de animação. Então a gente está coroado hoje aí com pessoas fora de série. O Eduardo Cavalcante vai chegar ainda também, ele se formou com a gente, ele sempre gostou de 3D, trabalha com 3D, ele foi professor da Pronatec, né? Ele se formou aqui, já foi dar aula para a Pronatec por indicação, né? Eu indiquei para a Pronatec, ela estava trabalhando numa outra faculdade, e hoje ele trabalha também com TV, né? Ele conhece vários programas de 3D, é um excelente profissional, foi um excelente aluno, uma pessoa que fez uma das primeiras animações em 3D, né? Teve acho que uma antes dele, depois ele fez uma animação aqui no curso chamado Walking Dead, baseada no Walking Dead, e ele fez tudo sozinho, né, assim, a parte de animação, de levantamento de imagem, fez tudo essa parte, de procurar programas, então a pessoa tem bastante coisa para falar. Então vamos começar, né, chamando os três, por favor, palmas para vocês. Ah, sim, então temos aqui nossos amigos Jorge Zagato, uma palma para o Jorge Zagato. Bruno Nascimento e Ana Catarina. E eu acho que a gente pode começar 15 minutos, né? Vocês
estão, eles estão se quiserem começar sem pé. Eu acho. Sim, né? Eu sei falar. Obrigado, Sônia. Eu acho que a gente poderia começar com quem? Por ordem do curso, né? Vamos começar pelos mais velhos do curso. Então, começar pelo Jorge. Bom dia para todo mundo aí. Qual que é a turma aqui? Já é a 10ª turma, né? A 10ª turma se forma ano que vem. Aqui a gente tem 8ª. É só 8ª. Ah, tá. É verdade. Vou fazer matemática assim. Eu estudei acho que foi na segunda turma, de 2008, de produção multimídia, né? Me formei em 2009, estudei com o Márcio ali. E na época eu já vinha trabalhando, meu amigo Renato Senna, a gente resolveu, ele me convidou para mim fazer o curso. Quando a gente já trabalhava com animação, a gente estava começando, a gente tinha um ano, alguns meses na área de animação, já trabalhando animação clássica. E eu senti necessidade de ter quando a gente teve a oportunidade de vir para Santos, que nosso estudo se mudou para Santos, inclusive era lá de estar, onde o Bruno está atualmente, eu senti que seria bacana, né? Estava legal alguma coisa, não tinha feito faculdade, e faz uma diferença, né? Você, no mínimo, você ter toda essa parte acadêmica, de você fazer trabalhos juntos, e você ter os mestres aí, né, que vão nos auxiliando e nos empurrando para frente. A gente reclama que parece que um não sabe quando está pedindo trabalho, você fala, pô, só isso aqui já ficaria a semana inteira, mas aí tem mais não sei quantas matérias para fazer. E a gente fica maluco, só que um tempo, foi ano passado, eu peguei um outro trabalho de novo com o Renato Senna, a gente continua amigo de coração, foi até padrinho de casamento dele. E a gente pegou um trabalho para fazer ano passado, que era uma propaganda da Zap Móveis, que a gente lembrou, a gente falou, olha, nada vai bater o TFC com o quanto que a gente não dormiu para fazer aquele negócio, né? Eu lembro até que na época que a gente estava fazendo, teve um apagão, em 2009, apagou a cidade inteira, apagou o estado, o país inteiro, né? E a gente estava desesperado para finalizar isso e graças a Deus não perdeu nada. E a gente lembrou ano passado a gente conseguiu mais ou menos a gente chegou no mesmo limite. Então foi muito importante a gente aprender a fazer coisas juntos. Aquele DFC foi muito importante porque a gente fez num estilo de empresarial, então eram 4 grupos que faziam envolvidos em fazer um filme, que o Barato Louco, valioso ali. Era um grupo que coordenava, que era o grupo do Lavi Gonçalves, que fazia o vídeo e o roteiro, e era um outro grupo que fazia toda a parte visual para a apresentação do vídeo, que era um piloto de uma série de TV de luta trash, né? A gente precisava apresentar os personagens crianças, então eles contrataram o nosso grupo para fazer uma animação. E tinha o grupo do web design que fez o site, tanto do filme quanto o site da empresa fictícia que era a empresa do Lavi. Então foi uma coisa inédita que a gente tinha trazido até então e foi muito interessante. Quando você precisa fazer uma coisa que não é só para você também, é sua, mas é para o outro. Eu acho que isso a gente pode aprender muito aqui no curso, na faculdade, é uma das principais coisas. Então, coisas que eu vou levar sempre assim, para a vida, foi toda a mediação do bar, todas as conversas que a gente tinha, ele foi nosso escritor ali no DFC. As aulas de produção de texto, que eu estava comentando com o Márcio, que hoje, graças a Deus, eu sou supervisor no estúdio, então tem muita coisa que a gente precisa analisar de história, eu tenho que analisar cena por cena de cada animador, além de animar algumas coisas também. Eu geralmente sempre falo que eu sou animador, eu não sou supervisor, eu gosto de ser animador, essa é a minha profissão. E eu gosto
você é o cara que, você não é o cara que manda, você é o cara que serve. Né? Você tem que servir a todo mundo e fazer aquela coisa ter unidade. Então você tem que entender da história, você tem que entender o que cada ponto significa. Às vezes o cara puxa tanto numa cena e você tem que chegar para ele e falar para ele tirar um pouco, porque aquela não é a cena principal da coisa. Né? Aqui é uma cena de transição, então você não vai, se você colocar muito valor ali, você vai desvalorizar alguma coisa importante. E ao mesmo tempo tem coisas que a gente pede para dar um valor absurdo, né? Muito além do que está pedido ali, porque aquela é a cena que precisa, né? Tem ponto de virada. Muitas das coisas que a gente aprendeu aqui nas aulas de História da Arte, né? Vindo dos mestres antigos, a gente revisita nos... Desculpa aí, eu tô rouco, eu fui aí já ouvi uma água que daqui a pouco eu vou roubar. Então a gente revisita, né? Tem muita coisa que são leituras mesmo no trabalho de série de TV, atualmente trabalho de série de TV, também trabalhei com longa-metragem. A Lightstar na época era a única que estava trabalhando com longas-metragens, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar na história de Amor e Fúria, não sei se alguém já viu. A gente na época é uma equipe grande, muito interessante o lance de equipe, mas na equipe de animação tinha de 7 a 8 animadores básicos. Assim, então, pouca gente. Desculpa. A gente não. Quando a gente começou o filme, a gente sabia pouco, né? E a gente foi aprendendo ao filme. Depois eu passei para a área de cutout animation, né? Que hoje em dia vai estar com uma especialidade nisso. Né? Eles me ensinaram. Então a animação de recortes, que era bastante utilizado, o Flash hoje em dia é mais utilizado pelo mundo, pelo próprio esquema de produção que o programa te permite. Ele te dá, ele interliga áreas de storyboard, de desenvolvimento de personagem, de história, de cenário e de animação, além de um gerenciamento de tudo isso que você pode ter, render e tudo, né, para a área de animação 2D cutout. Então hoje em dia a gente organiza muitas dessas coisas em cima do comum. Então também trabalhei com séries de TV, tive a oportunidade de trabalhar aqui na Lightstar na época no Escola para Cachorro, no Escola para Cachorro, trabalhei em Aventuras, que era na Lightstar. Uma série 3D, eu trabalho um pouco com 3D também, atualmente quero pegar mais coisas, mas eu trabalhei 3 anos na animação clássica no papel, mas os últimos anos eu tenho trabalhado no cutout animation. Trabalhei com Bala de Patatá, Turma da Mônica, deixa eu ver mais. O Diário de Mickey, o livro de Kelso. Segredo de Kelso, é verdade, esse foi o primeiro filme que eu trabalhei. Tive a honra de trabalhar com dois filmes que concorreram ao Oscar, né? Foi o Segredo de Kelso e o Chico e Rita, foi feito na Lightstar. Chico e Rita eu trabalhei em poucas cenas, na verdade, mas fui acreditado lá, foi bacana. Então tem um tempinho, eu trabalhei em outra coisinha, alguns longas metragens, tem um filme do Sul que chama Aventuras do Avião Vermelho. Esse eu cheguei logo depois que eles terminaram a produção, então o Renato você ainda trabalhou nesse aí, eu não. E de série de TV também, atualmente a gente está fazendo uma que chama Hora Rock. É mais ou menos no estilo Hora da Aventura, misturado com Gravity Falls, só que é com uma unidade um pouco menor. Trabalhei também no Carrossel, que é o meu portfólio aqui. Na época do Carrossel eu ainda animava muito, a gente tinha os supervisores já se animavam menos cedo, então até vou mostrar tem coisas da Mica, só que eu mais supervisionei do que animei. Eu animei pouca cena, geralmente a gente pega uma cena um pouco mais caça para fazer, ou ficar algumas cenas dos outros, né? Mas, então, achei isso aí. Pode colocar aí, acho que tá aqui embaixo. Só que assim, eu tenho. Esse aqui embaixo, eu acho. Só um instantinho. Esse aqui é de cutout, então são das séries de TV que eu tive a oportunidade de trabalhar. Eu peguei uma gama, não tá numa qualidade alta, infelizmente eu não consigo. Eu tinha algumas coisas em HD, eu não consegui tudo, então ficou uma qualidade
a outra, eu também tinha um outro vídeo que aí era das coisas de 3D e animação clássica, infelizmente esse chegou corrompido. Eu não vou ter como passar. Bota o som mais alto aí, que eu acho que tá baixinho. Espero que não estoure esse som. Depois de comprar até 3, você será trocado de solo normal quando eu instalar os dedos. 1, 2, 3. Minha máquina! Quer falar alguma coisa das produções? Tinha alguma coisa a mais no vídeo, acho que tá bom. Então, a maior parte das produções que eu trabalhei foi, como eu disse, A gente tem Carrossel, Seninha, tem o Rolo, que é da Turma da Mônica, a creche dos cachorros, esse é só para cachorro, que mais tem o Osmar, a primeira fatia do pão de forma, tinha coisa ali, e acho que era assim. Não sei se eu coloquei mais coisa. Tem coisa da Turminha da Graça e do Midinho Pensionário, que são duas séries evangélicas que o estúdio trabalha, a gente trabalhou também. de Patatá. De Patatá, exatamente. Então foi. É muito interessante, a gente, são muitos princípios que você precisa ir dominando para referente à técnica de animação, você precisa ter noções não só dos princípios de animação, como de cinematografia, desenho e atuação também, né? Tem
você é o ator por trás do computador. Então, uma coisa que é curiosidade, né, todo mundo que sabe, mas o som, o áudio que a gente faz a dublagem, na verdade, ele vem antes pra gente, né? Antes é feito um storyboard, esse storyboard é feito em vídeo, que a gente chama de animatic, ou animatic, e isso é passado para os atores, eles fazem a voz em cima, e a dublagem é feita pelo animador. A gente anima em cima buscando os acentos, né, do personagem, então a gente vê onde ele se acentua mais na fala e a gente geralmente busca esses acentos, nem sempre também. A gente tenta não buscar muitas redundâncias, se o personagem fala, tem muita gente que busca, mas a gente tenta não buscar muito. Então, falar, eu vou ali, não faz isso. São duas linguagens. É o audiovisual, sem o audiovisual é para elas serem complementares, não redundantes. Então a gente busca. Tem várias. São algumas das coisinhas, né? Aí você vai, na tentativa e erro, muita tentativa e erro, a gente faz uma curiosidade, né? Esse tipo de série, Couch Animation, a gente faz de 5 a 10 segundos por dia de animação animadora. As cenas clássicas aí. Se você for pegar a animação clássica em 3D, você vai fazer 3 a 5 segundos uma semana. A não ser que for uma série de animação 3D, que aí geralmente ela também vai ser um pouco mais limitada. Acho que é isso. Agora vamos explicar um pouquinho de nossa amiga. Bom dia, galera, com vocês. Eu sou o Leandro Henrique Altafim, eu sou professor de mangá na Secretaria de Cultura e tenho muito prazer, na verdade, é a primeira vez que estou vindo aqui um bate-papo, enfim, uma palestra com a Unisanta, está retornando de fato, né, ao curso, e eu só tenho que agradecer primeiro não só Márcio Kira, mestre Bar e ao todo o corpo docente de professores do curso, porque, de fato, eles fizeram muita diferença para mim. Na verdade, eu faço parte da terceira turma, eu formei um ano depois do Jorge, inclusive acompanhando o trabalho, que é sensacional. Mas vamos começar do comecinho. Na verdade, antes de chegar em multimídia, em 2007 é que começa toda essa história, quando entrei na Secretaria de Educação. Na verdade, eu comecei com levar o projeto de mangá para uma escola total, que ainda existe hoje, um projeto social que atende as crianças fazendo parte do horário integral, ou seja, se a criança estuda de manhã, ela vai à tarde, e se ela estuda à tarde, automaticamente ela já foi de manhã para o projeto. Era bacana, mas ainda não era a cara do curso, porque a gente atende mais molecadinha, eu queria alguma coisa um pouquinho voltada mais profissional. De 2007 até 2011, meio de 2011, eu ainda fiquei na Secretaria de Educação. Mas já no começo de 2011, e já formado em multimídia, eu levei o projeto para a Secretaria de Cultura. E foi lá que a coisa realmente aconteceu. O projeto de fato encontrou a sua cara, a sua melhor forma. E aí a coisa se expandiu. Nós começamos com 2 turmas, e hoje nós temos 8 turmas. Inclusive eu vou sair daqui e já vou para... Tem mais 3 turmas hoje para dar aula. Felizmente, a equipe do Mangá está me substituindo pelo menos na primeira aula. E com muito prazer, eu digo isso para vocês, porque foi uma semente plantada que começou lá atrás, em 2007. Né? Aliás, junto com quando começamos de multimídia, né? Coincidentemente. E agora nós temos os frutos, os primeiros frutos de verdade começando a acontecer. Então, na verdade, em 2007, eu entrei na Secretaria de Educação e, paralelamente, eu estava fazendo a minha primeira produção independente, que é o Shaddai. Eu vou mostrar as fotos para vocês. O quadrinho independente, juntamente com mais 2 outros profissionais formados em publicidade, que são o Denis Jim, que é conhecido aqui em Santos, também região, e o Arnaldo Pereira José, o Arnold, que inclusive eu chamei recentemente para estar no Mangá, um cara extremamente técnico e atencioso para a parte de roteiro e vai estar ajudando bastante a gente nessa jornada. A gente
publicou o Shadai, o curso começou a evoluir em 2007 em educação. Em 2008 surgiu o convite para a gente estar fazendo a publicação do Centenário da Imigração Japonesa, os 100 anos de imigração e sucesso, a ser distribuído nas escolas. Ou seja, aí vai fazer um mangá nacional pequeno, fazendo a passagem, a chegada, na verdade, dos japoneses pela primeira vez ao Brasil. Isso surgiu na época do convite do Papa, né, que era prefeito de Santos. Nós fizemos, inclusive, com a participação dos alunos. Isso foi muito legal, essa integração. Eu sou um defensor dessa coisa da linguagem dos quadrinhos somada à escola e somada à parte cultural. Acho que é fundamental, né? O quadrinho ele educa. Eu sei que o Paraíso também é muito a favor, né, dessa questão da linguagem dos quadrinhos, e deu muito certo, porque foi um quadrinho produzido sob a minha coordenação com os alunos, para os alunos. Foi muito bacana mesmo. A ideia era até na época presentear o príncipe, né, o príncipe japonês que visitou o Brasil em 2008, foi um grande sucesso. 2009 chegou e também chegou a hora de eu entrar em multimídia. É um curso que tem a ver comigo, tem a minha cara. Eu demorei muito, na verdade, para fazer uma universidade. Eu cheguei a fazer jornalismo lá atrás, no ano 2001, aliás, desculpa. Forcei quase um ano, mas acabei saindo, embora até goste, né, da parte pessoal, jornalismo e tudo, mas não era de fato a minha cara. E eis que surgiu o curso de produção multimídia e na terceira turma, quando começou em 2009, estava aqui avançando. Eu já trabalhava com mangá, meio que já sabia o que eu queria, e foi aí na faculdade que eu tive esse networking. E aí por isso que eu digo que a faculdade é legal, é importante, porque você acaba criando esse networking, esses contatos, amizades, seja com os professores, ou conhecendo realmente, enfim, outros alunos dentro das turmas. É fundamental, na verdade, fazer essa linha de contato, se criar. Você vai trocar essas ideias e vai automaticamente se expandir naturalmente. Em 2009, a gente estava indo muito bem na faculdade, chegou o segundo ano e a hora do TFC, o bendito do TFC. E quando o Jorge falou, poxa, muitos trabalhos, será que esses professores realmente não sabem cada um? Mas é pauleira mesmo, gente. O curso é um tiro curto, 2 anos, e um professor passou 4 trabalhos hoje para vocês, amanhã outro vai passar mais 4, vocês vão ter que se virar nos 30, e alguns de vocês já estão trabalhando, e vai ter que ser assim, e é aceitar, cara. Entra para aceita e aceita pelo menos, que é assim que funciona, cara. Só que encara o desafio, faz o negócio com tesão e com vontade, com foco, porque ele vai acontecer. Eu costumo dizer, eu falei isso inclusive na entrevista ali para o Márcio, falei para o Kita, falo do Mário, para quem mais quiser estudar, eu sou muito chato. Eu já era chato na faculdade, eu acho que eu fiquei mais. Espero não ficar ranzinza. Mas porque na hora do trabalho eu sou muito sério. Numa entrevista, falando assim, eu sou às vezes até desbocado, mas eu prometo que eu não sou chato. Você é um chato do bem, você é um chato que quer que as coisas aconteçam, é diferente. Obrigado, cara. Eu sou até meio desbocado, normalmente em aula eu falo, quem me conhece, tem alguns alunos aqui, às vezes eu falo palavrões mesmo, nessa parte eu sou meio André Ritz, que aliás é outro mestre sensacional, cara que faz parte da minha formação. Mas na hora do trabalho, gente, na hora do papo sério, papo reto, aí a coisa muda. Aí eu tenho um foco, cara. A gente tem que atingir os objetivos e nós vamos ter que fazer alguns sacrifícios para atingi-los. Então, na verdade, eu ia fazer o trabalho sozinho, inclusive eu ia fazer um livro de contos que eu propus para o Kita, que achou, nossa, que legal, tá super apoio. Só que tinha um grupo, sempre tem, na verdade, meio que vários nichos no curso. Tem o pessoal que gosta de web, automaticamente, o pessoal que gosta de vídeo, o pessoal que gosta de quadrinhos, e assim por diante. E óbvio que tinha já o pessoal que gostava de mangá, como provavelmente todas as turmas devem ter, mangá, anime, enfim, cultura pop japonesa como um todo. E óbvio que tinha na turma o pessoal que queria fazer mangá, só que eles não tinham, faltava alguém, faltava evidentemente um elo que deixasse esse grupo forte e que fizesse o projeto acontecer. E esse elo era eu. Eles me fizeram a proposta, você não quer fazer trabalho com a gente? Eu preciso de alguém que faça o roteiro e que coordene de fato o projeto. Como você já é professor, vamos lá, vamos para essa causa. Eu falei, Kita,
posso mudar? Hoje é o último dia. Ela falou, olha, você que sabe, eu gostei muito da tua ideia. Eu falei, pois é, querido, então, é bacana, mas, sei lá, vamos tentar arriscar. Ela falou, ó, a pessoa é bom. Eu falei, não, tudo bem, eu assumo os riscos, assumi de fato, e deu muito certo. Eu me uni com, na época, o Cristiano Medeiros, que hoje, seu nome Cruz, está trabalhando comigo no Mangates, cara que manja, come, bebe, vive a parte de robótica em animação, fã de Gundam, conhece bastante sobre mechas e agregou bastante, realmente, é um modelo sensacional. Na época tinha o Leonardo Lestat também, que coordenou a parte de som, nos ajudou também com as animações, e a Anime, que completou o nosso grupo também, que é a Japonesinha, trabalha na parte de arte final e deu suporte para a equipe. Formou-se o time e também surgiu o primeiro mangá virtual, no curso primeiro deve ser, na verdade, um mangá de fato, né, virtual, onde nós acabamos sendo realmente multimídia, porque nós chegamos a fazer uma mini animação, que eu acho que eu não trouxe hoje essa mini animação, nós fizemos uma animação em Flash para fazer a introdução. Então, quando você entrar, acessar o site para ler o mangá, você caía, abria uma pequena animação de introdução, que a gente chama de picture drama, na verdade são imagens levemente em movimento com legendas e uma música de fundo. E depois você lê o quadrinho. Deu muito certo, nós fizemos um vídeo de making off, inclusive o Márcio participou aí de toda essa parte do making off, gravando a gente nos estúdios da Unisanta. Ou seja, nós chegamos com um pacote completo para a apresentação, num sábado também, e deu tudo muito certo, mas para que tudo desse certo, volto a dizer, eu tive que ser muito chato, eu tive que dar puxão de orelha. Inevitavelmente sempre vai ter o líder do grupo, e eu era esse líder, como sou o líder hoje dos mangás e das minhas turmas. E essas coisas também surgem naturalmente, eu acho que essa parte de liderança também surgiu de forma natural. Bom, fomos muito bem no projeto, nos formamos, inclusive acho que alguns trabalhos estão disponíveis hoje para os alunos que estão chegando. Estava formado e levei em 2011 o projeto para a Secretaria de Cultura, onde hoje estamos. Desde 2011 até hoje, éramos 2 turmas, hoje somos 8. O projeto cresceu bastante, mas ainda faltava alguma coisa. E aí eu me perguntava, o que é que está faltando? Eu quero algo mais. Eu não quero só dar aula. Eu adoro isso, eu amo cultura japonesa. Visitei o Japão, fiquei 33 dias visitando várias cidades japonesas. Precisava conhecer de perto, né, conhecer a fonte, tudo o que acontecia, para trazer esse conhecimento para cá. Falei, putz, eu gostaria de montar um estúdio, mas eu não quero ser só mais um estúdio. Eu quero fazer uma coisa diferente. Quero fazer uma coisa que faça a diferença. Bom, já tenho os alunos. Tem alunos formados, tem caras que estão comigo já desde a época de 2007, que eram pirralhinhos e hoje, né, se tornaram adultos responsáveis e profissionais excelentes, que eu diria até grande promessa do grupo, concordo, mas eu também tenho grandes promessas que surgiram no curso do projeto Mangá P. Falei, bom, vou fazer um estúdio. Eu quero fazer a produção, nós já fizemos produções independentes, acho que agora é hora de arregaçar as mangas e começar a fazer as nossas produções. E surge então, em 2015, o Mangates como estúdio, que é a realização da minha vida, um projeto pessoal que está ganhando uma dimensão muito rápida, as coisas estão acontecendo muito rápido, e tanto eu quanto todos do grupo estamos tendo que aprender na marra. E aí a gente não vai falar coisa de você encarar os desafios, né? Ou seja, está acontecendo. Você vai simplesmente desistir? Né? Se estão chegando desafios para vocês agora, é porque vocês podem, todos vocês podem agarrar isso e ultrapassar essa barreira. A gente está tendo que se virar. Mesmo nós somos hoje em 11 pessoas, um deles cuida da parte do web, o restante são artistas multimídia. E aí é que eu falo com vocês que eu aprendi bastante em multimídia, porque se eu acho que se eu não tivesse passado pelo curso, eu não teria acrescentado e agregado tantos valores, agregado tanto conhecimento que me ajudaram na área hoje. Então, eu estou aprendendo a ser não só já ilustrador, mas eu coordeno o projeto, eu roteirizo, eu
eu desenho, eu finalizo, faço coloração, até porque eu tenho que ensinar isso no curso, então eu preciso manjar de todas as etapas, é fundamental. E agora eu estou aprendendo a administrar, que é essa parte mais difícil, a parte de você deixar tudo nos eixos, cuidar de publicidade, de divulgação, fechar contatos. Eu tenho que aprender, porque se eu fizer isso, ninguém vai fazer. Então eu encaro o desafio, vou vencer essa porra, não interessa como, vou vencer, e eu acho que essa é a mentalidade, a gente tem que tentar sempre. E aqui nós estamos, em 2016, com um ano, já na verdade o Mangás foi fundado dia 21 de junho, quando nós fomos para o primeiro evento do PLB Fest. Só para vocês terem ideia, eu mal fundei o Mangás, a gente já tinha fechado com 8 eventos até o fim do ano. Falei, putz, a gente vai ter que dar conta de tudo isso. Então nós produzimos quadrinhos, que na verdade já começamos as produções dos próprios produtos, ou seja, nós produzimos quadrinhos, nós produzimos a própria apostila do curso, que antes, na verdade, eu fazia um apanhado de conteúdos na internet, mas agora o conteúdo é nosso. Todos os mangás que nós produzimos, então nós temos apostilas, os próprios mangás. Não trabalhamos ainda de fato com animação, porque aí eu acho que exige realmente técnicas mais específicas e profissionais mais específicos. Isso não significa que eu venha descartar, não. Significa que talvez agora não seja o momento. Mas é algo que eu também ainda tenho os olhos voltados, assim como modelagem também, que eu cheguei a fazer. Eu gosto muito, desde que eu comecei a mexer, fazer modelagem. É muito legal, claro, também é suspeito, né? E são duas coisas que possivelmente eu devo agregar, quem sabe no futuro próximo. Mas agora a gente tem que cuidar do que nós temos, que são os quadrinhos dos nossos produtos. Nós produzimos também muitos fanarts. Quem já nos viu nos eventos, seja no Anime Summer, enfim, qualquer outro evento, seja da Baixada ou de São Paulo, provavelmente viu o nosso espaço lá com diversas artes de diversas séries conhecidas, porque tem público para isso. E eu já digo isso. Você também está fazendo commission, né? Sim, além das commissions também. Então a gente tem concept art para games, quadrinhos e ilustrações. Ou no caso das commissions, além dos fanarts e outros produtos, por exemplo, como camisetas e apostilas. E eu não vou parar por aí, eu quero muito mais, por exemplo, possivelmente vídeos que nós venhamos já falar, pô, por que vocês não criam um canal no YouTube? Porque eu não vou criar um canal no YouTube do nada. Eu vou criar alguma coisa que seja para ser diferente, para que seja impactante, que faça diferença na vida das pessoas. Então, por isso que ainda não foi criado. Quando for criado, com certeza a gente vai estar divulgando o mais rápido possível, mas que seja uma coisa bacana, não simplesmente fazer por fazer, como eu tenho visto a rodo acontecer. Mas aí em 2015 surgiu uma coisa que eu acho que veio coroar bastante, veio presentear, que foi o convite para a Comic Con Experience, né, a CCXP. Nós estivemos lá e foi uma surpresa muito grande, porque eu não estava esperando ainda no primeiro. A gente tinha 6 meses de mangás, estava em meados de outubro para novembro, e de repente, lembra 2 horas da manhã, 2 horas da madrugada, eu recebo um e-mail da Comic Con falando, pô, sabemos que você desenha mangá e tal, estamos te observando. E de repente, você gostaria de fazer parte do Samurai Alley, que é uma área que nós criamos especialmente para a cultura pop japonesa e evidentemente para quem desenha mangá. Eu falei, puta, eu estou no céu, eu quero. Passa isso para cá agora. E nós fomos. Foi duro, foi trabalhoso, mas também nós colhemos frutos. Então é aquela coisa, nós precisamos fazer sacrifícios para atingir determinados resultados. Nós atingimos. O mangá está crescendo cada vez mais e eu espero poder expandir cada vez mais tudo que eu puder, tudo que eu planejar fazer. Esse ano a gente pretende lançar quadrinhos, por exemplo, nós temos aí pelo menos 3 projetos em vista. Um é o J-Fox, que deve ser roteirizado. Eu criei, na verdade, departamentos dentro do mangás. Como nós somos várias pessoas, vai ter um departamento que vai cuidar de um determinado quadrinho, e o departamento Y vai cuidar de outro quadrinho. O Vanguard Stories, que nós fizemos aqui na faculdade, foi um prazer para mim, na verdade foi um outro aprendizado, também é um outro projeto que a gente vai reativar. Na verdade, a gente está começando a se mexer já para quem é que vai fazer tal coisa. E um outro projeto que eu já tenho, na verdade, eu venho seguindo um projeto de quadrinhos Japão feudal, que é o One. É outro projeto que, na verdade, eu já venho me estendendo nele, eu já tinha ele antes dos mangás, e agora eu vou finalmente dar um termo nele, dar um acabamento do jeito que eu gostaria.
Então é importante isso. Na verdade, tem coisas que a gente veio trabalhando aos poucos, mas a gente acaba, de repente, não fazendo bem, até para não queimar, né? Para não queimar etapas. Porque, às vezes, bate aquela ansiedade. Eu digo isso porque eu recebo alunos, às vezes, com 12 anos no curso, e o cara acabou de assistir 2 episódios de Naruto ou de qualquer outra coisa da animação, o cara desenha um pouquinho e a mãe dele falou: meu filho, você é um artista. Você é um artista maravilhoso, vai para o curso que você já é um profissional. E aí o aluno chega lá e fala: oi professor, tudo bem? Eu sou mangaka. Aí ele mostra o caderno dele de desenho, todo feito com caneta Bic, né? Que a professora de educação artística deu vestinho e deu nota 10. Só que aí a ilusão dele acaba quando ele chega no curso, porque é completamente diferente. É uma outra história, é uma outra realidade. Aí eu mostro outra pílula do Matrix para ele. Falo: você quer viver na ilusão, você quer vir para a realidade. Alguns desistem e outros ficam me aguentando. Nós temos um curso de formação de 3 anos e o projeto aprimorando que você pode continuar logo a seguir. Bom, acho que uma apresentação. Eu esqueci de fazer também. Eu me pós-graduei em comunicação estratégica e marketing na Unisanta. Você trouxe material? O Unis está na pasta Unisanta TV. Tem uma linha de história aí a partir da primeira foto. Xadai, isso. Essa foi a minha primeira publicação em 2007, quando eu estava começando em paralelo, eu estava na Secretaria de Educação ainda no Escola Total. Eu fiz o LDA ali embaixo, Leandro, Denis e Arnaldo, justamente o trio que se aventurou no Expo Fanzine do Market Friends de 2007, outra aventura que a gente deixa para contar numa outra situação. Pode passar para a próxima. Aí Xadai de novo. Aí o 100 anos de história de sucesso, que veio em 2008, a publicação do magazine falando da imigração japonesa, né, a chegada dos japoneses ao Brasil. A próxima. E aí nosso querido Vanguard Stories, que foi feito aqui na faculdade, projeto de mangá virtual. Professores receberam o kit, que na verdade vinha um DVD com todas as etapas, mais making off, tudo bonitinho. Essa era uma parte da capa, na verdade. Os desenhos são do Bruce, na verdade, que hoje está trabalhando comigo, e as cores são minhas. Eu adoro fazer coloração manual, eu sou mais das antigas, assim, sou de lápis de cor, né? Não é lápis de cor. Na verdade, é técnica mista, né? Eu utilizei diversas coisas juntas, como marcadores à base de álcool, aquarela límpida, fora a edição. Vocês não têm noção da qualidade do trabalho desse menino na mão, assim, pintado, fora de série. Aí a ilustração original, a capa completa, na verdade, você tinha os 2 lados, os desenhos são do Cruz. Na época a gente até criou uma empresa fictícia, né, que é a Alfa Guia, que tinha até a vinheta feita pelo Léo, que no final das contas, hoje nós somos mangás. Passa para a próxima. Aqui ainda em 2007, essa foto eu gosto muito de mostrar sempre, porque isso aqui é o começo de tudo, gente, quando eu estava plantando. Isso aqui é uma porta que foi doada, que era a mesa, com 2 cavaletes, e nós tínhamos algumas revistinhas que nem tem mais, a Animedô, para quem já chegou a ver, a revistinha de anime e mangá, uma latinha ali, que era de pomarola, alguma coisa parecida, com alguns toquinhos de lápis, e folhas de sulfite rascunho, e a meia dúzia de cadeirinhas ali. Essa era a minha primeira turma em 2007, onde tudo começou. E aquele menino de cabelinho de tigelinha, hoje, se tornou um profissional. O Alisson, que é uma das promessas, ele ainda é muito novinho, mas tem um potencial fantástico. E é ele que vai desenhar o J-Fox, na verdade, um dos nossos quadrinhos. Então é legal que o cara está comigo desde aquela época, ele era um pirralhinho e hoje ele se tornou, além de cidadão, um profissional muito bacana. Sempre gosto de mostrar essa foto. Passa para a próxima. Aqui o nosso logo, o Mangatos, o Mangatos Comic Studio, que na verdade esse N ele é formado justamente, se vocês verem bem, ele é como se fosse o zoom de uma lente no traço com um bico de pena. Você está vendo o traço de nanquinho ali com a ponta do bico de pena, é como se você estivesse dando de fato um plano de detalhe ali no nosso logo. Esse é o N do Mangatos. Passa para a próxima. Esse aqui é o nosso painel, onde eu fiz questão de criar. Cada artista do Mangatos tem a sua marca individual. Você tem a marca guarda-chuva, que é o Mangatos, e você tem as marcas, as assinaturas pessoais de cada um.
Você tem ali o Albatim, o Garente, que se formou aqui, né, o Luan, na verdade, o Alistair, Aika, Doug, o Arnold, V, NodeZ, Six, Cruiser X e o Aika de Web. É bastante informação, gente, eu vou falando mesmo, se me deixar eu vou falando aqui até amanhã. Aqui alguns dos nossos trabalhos que a gente, na verdade, leva para os eventos, né? Temos aqui, por exemplo, uma arte do Kurosushi, que é um mangá bem famoso, e ali, inevitavelmente, Akira, animação e mangá das décadas de 80 e 90, famosíssimo no mundo inteiro. Passa para a próxima. Aqui no trabalho pessoal, é legal para você. Eu gosto muito de poder mostrar para os alunos, ou para as pessoas mesmo, como eu estou fazendo, o processo criativo e a linha de processo como funciona. Aqui é um detalhe do mangá de Japão feudal que eu estou fazendo. Essa aqui é uma página dupla, né? E eu estou realmente adorando fazer essa parte de arte manual. Tem mais alguma foto? Não lembro mais. Aqui foi um projeto que saiu esporádico, na verdade, saiu um caderno chamado Santos da Gente, onde eu fiz algumas ilustrações. O Santos da Gente é um projeto da prefeitura que leva as crianças da escola para conhecer pontos turísticos da cidade. E aí eu fiz algumas ilustrações com as características de mangá, com a estética de mangá, para esse caderno especial. Vou ter figuras ali como As Cubas, Saturnino de Brito, Pelé, Neymar, figuras conhecidas aqui em Santos, lá em Santos, onde o curso acontece atualmente, já tem uma estrutura muito material profissional, é uma outra situação. Ainda continua chegando aluno, às vezes até com dana, dizendo que acaba mandando produtos, mas a gente corta esse pedido. Nada muito legal, mas a gente tem que colocar no eixo para poder fazer entender como vai funcionar, se vai mesmo fazendo por hobby ou se vai querer ser profissional, mas tem essa noção fazer. Tem mais alguma foto? Mais fotos do Xadá. Parabéns. Agora a gente chegou no nosso Eduardo Cavalcante. Paulo. E agora acho que o Bruno, mas antes vou deixar o Eduardo, que ele acabou de chegar, e a gente está fazendo por idade. Bruno, não é merecimento para o seu campo, né? Somando bastante contigo, tá bom? Pode ser? Vai ficar bravo? Primeiramente, desculpa pelo atraso, quem conhece sabe que eu moro um pouquinho longe de pegar o ônibus e trazer uma caramba. Eu estou aqui, né, e hoje eu sou mais, assim, eu conheci um software chamado que até hoje eu não largo mais. E o foco mesmo principal é a criação de personagens para a ilustração do set art, entendeu? E graças a que eu peguei, eu consegui um professor no Monte, no curso técnico de jogos. E atualmente trabalho numa TV local, criando animações 3D, e entre outras coisas que eu costumo fazer. Eu trouxe depois algumas coisas aí para coisas que esse Bruno fazer. E seria isso. Da sua pesquisa, isso deve ser. Então, no TFC, no 2012, 2011, 2012, foi uma animação meio que satirizando, né, o Nerd, que era o teu. Hoje em dia, quando eu vejo aquela animação, assim, a coisa dela para ser melhor. Mas é interessante, porque na época, eu e todos os integrantes do grupo, a gente arriscou. E temos uma animação que tem que pegar na fase. E essa animação, a gente... Aí, é a primeira? Isso, aí são algumas coisas de Zibrand. São coisas antigas eu tenho que finalizar lá fazendo. A solução não seja tão boa, mas é uma ideia. Aí eu processo de animação. Eu fiz, esse é o software de Zibrand. E a modelagem, né, o encargamento de personagens, das garras, das escamas, né, dentes, até a corrente, né, a pintura dele, iluminação, e a composição final, o a quantidade de camadas ali, os espaços, né, até a composição final, eu acho que é a próxima. E coloquei os detalhes do Photoshop. Ele tem mais também, aí é uma criatura que até hoje eu tentei fazer, mas é mais ou menos o estilo
dragão ali. É uma mistura de, sei lá, nariz gigante, sei lá, uma coisa assim. Todo o processo também semelhante ao dragão. Até hoje eu uma pergunta, o que eu faço? Realmente não sei. Eu gosto muito de fazer literatura, assim, monstros, assim, mas ultimamente eu tenho praticado bastante cartoon, criar cartoon, em modelagem mesmo. A composição final no Photoshop, os detalhes, né? Esse é o final. Aí tem uma outra, pode até pular para o modelo 5 ali, acho que isso aí foi, eu já fiz uma coisa diferente. Eu utilizei um software chamado Cinema 4D e tentei me inspirar no R2D2 do Star Wars, tentei criar um novo tipo de droid. Daí pode passar. Eu fiz tipo, meio que um droid imperial, né? Ele toda a colocação dos detalhes do braço, né? E todos esses personagens que eu fiz, eles estão de animação, como pode ser utilizado para jogos, eu fiz deixei de uma maneira pilha, não pesar tanto na hora do processo de animação. Detalhes. Colocação do logo. E usar o final já. Uma mistura de trooper, né, com... Você mandou o poder de ar, mas isso aí pra você? Não mandei. Mas fala um pouquinho da tua experiência como, assim, da faculdade para professor, como é que aconteceu? Então, eu vi uma procura, uma época, estava precisando de professores de prática em 3S Max, que é uma faculdade de 3D. Daí eu fui principalmente que era um monte, que era um curso técnico de jogos digitais. Aí peguei lá, para ver se eu conseguia. Eu nunca tinha, assim, sinceramente eu nunca tinha aula mesmo, né? Daí fui lá, fiz um teste, que era tipo uma banca de avaliação, e fui aprovado já alguém, um dia depois me retornaram. E no primeiro dia para dar aula, no primeiro dia a gente entrava, né? Você entra assim, a turma na noite, no início eram 40 alunos. Depois muito soltando, né? Aí só que não tinha ninguém para perguntar, assim, aí foi meio. De início foi meio assustador, mas no palco na piscina foi legal. É uma que, assim, para quem gosta de ensinar, assim, é bem interessante. Depois, até o Mari que deixava de ser alguns alunos, né? Alguns alunos, eles até no curso criaram o Elton, eles montaram uma agência, né? Então estão montando ainda, e criaram os aplicativos para Android, e é legal, é interessante mesmo. Durou um ano e meio, mas foi bem. E a tua experiência com os programas, né? Por exemplo, você vai no cinema tudo isso? Eu, na verdade, no curso de produção de mídia, o meu foco principal de início era o web design. Daí, depois comecei a gosto por 3D. O software que eu conhecia, quando eu entrei, era o cinema 4D. Depois eu fui conhecendo o BCS, o Maya e o ZBrush. O ZBrush é o mais uso mesmo. E aí eu andei praticando mesmo, eu andei por atrás vendo videoaulas, mesmo videoaulas em inglês, eu fui correndo atrás, tentando ver, me analisando, né? Cada hora versão sempre muda algumas ferramentas, né? Então eu fui me analisando e hoje em dia eu continuo utilizando esses softwares, né? Eu trabalho na TV, mas... O meu trabalho, eu estou lá desde janeiro, né? Assim, de início eu estou fazendo mais vinhetas, né? Com a integração do After com o cinema 3D, vinhetas animadas, assim, vinhetas 3D. E tem alguns projetos para a gente fazer, por exemplo, dos apresentadores do canal, fazer isso com um cartoon, como se fosse uma animaçãozinha de abertura mesmo.
A gente tem um programa para estrear, acho que é comigo ano, mais de pop, a gente faz uma coisa mais assistível, né? Então a gente até uma matéria legal. E não é nada isso, mas 3D, que a gente tem ilustração também, que vai trabalhar de criação, mas nessa área. Bom, mas trouxe imagens. Você tem para mim eu sou Bruno, aquele essa é o e na próxima foto sou eu. Atualmente está no projeto Brasil Salão, uma animação infantil. O projeto faz animação e existe a parte de storyboard. Eu trabalho entre os dois, porque como a gente trabalha com animação TV, tipo, não sei se eu sou mas é bem industrial, assim, cada pessoa faz parte. Seria equivalente ao câmera com pessoas reais. Eu tenho storyboard que vai acontecer na cena, quem são os personagens, em qual cenário, e eu delimito lá, eu coloco as coisas, se precisar um pouco a câmera para enquadrar melhor, coisas assim. Eu faço essa parte. E algumas animações simples também, que não tem necessidade de nuvem passando, às vezes animação de sombra, uma coisa que é bem simples assim, então a gente dá tudo certinho para vir e fazer essa mágica. Estou trabalhando também, eu usei um livro de ficção científica chamado Exílio, que estava no meio do segundo, eu acho. É meio, tipo, fantasia espacial sci-fi, mas gente morrendo no espaço, muito legal. Aí eu estou estudando autorais, sei lá, bastante. Eu fico muito no Facebook sobre desafios semanais, mensais, sei lá. Aí eu fico vendo acho que tem mais assim, esses são mais se chama então a gente abre as perguntas. Gostaria de fazer perguntas. Aquele rapaz bonito lá no fundo de jogos. Economizar tempo e menos dinheiro. E eu queria saber esse mercado está tendo muito. E se os programas, praticamente Maia, os eventos, Desemax, eles são. Se trabalhar não pode trabalhar com outros. Tem eu fiz muita portfólio aqui, se quem conhece o site de portfólio. Dentro desse site tem vários estudos dos profissionais diversas áreas, principalmente para jogos ou visuais. A busca é bem grande, então para muitas pessoas comprar somente em Maia. Então, entre Maia e 3S, os dois são bons, então eu acho que tem funcionamentos a mais, assim, mais usado para efeitos visuais, para a criação de jogos. Então, entre visuais. Se a gente cortar para começar um jogo, que programa vocês usam para animação? O pouco que eu eu só sou animador, quando a gente fala, são várias coisas que dá para você entender. Na parte de 2D eu consigo mais subir muito de 2D. No 3D eu acho que a gente mexe mais, a gente mexe muito Maia. E atualmente, tem bastante coisa em 3D, eu acho isso ótimo. Eu tenho uma área que você precisa captar muito mais. Fica até que às vezes no 2D você faz uma coisa meio mal feita, se não sei, não é mal feito, mas o estilo um pouco é estilo. Se você vai fazer isso em 3D, vai ficar
né? E então entra a realidade ali, né? Tipo, e é legal que está crescendo porque precisa exigir mais das pessoas, mais qualidade. O 2D é ruim. O 2D como não é aquilo que ele é caro, ele é bem caro, né? Só que é bem vendável. Tá? Tem coisas que na moda. O 2D, por exemplo, o 2D, a gente vê pouca coisa de 2D clássico digital. É mais franco, né? Se for montar ou casa, né? Mas a gente coisas é tão caro você fazer coisa boa, básico, quanto você fazer a produção é cara. 2D cutout, aquele que eu mostrei, também tem um nicho muito grande disso, vai acabar. Eu não vislumbro isso, músicas também, mas tem um grande nicho nessa parte. E em 3D também está crescendo. E eles usam muito mais, ele unifica muitos desses programas, principalmente como prática. Ele é melhor, ele tem mais a ver com os estúdios usam, principalmente grandes estúdios, não tem seu próprio software. Se eu vou pegar Pixar, DreamWorks, ele tem seu próprio software, um Maya com algumas coisinhas em si, né? E sempre comunicando o pessoal de conseguir coisas do Zibrush, ele comunicando bem também. Boa noite, não sei. Primeiramente, parabéns pelas ações, pelos trabalhos, pela empresa que vão ser construídos do zero e está criando agora. Primeiramente, para quem como eu, da educação, tá e ao mesmo tempo doloroso, porque muito pauleira, muita coisa. Mas uma ponta que eu queria perguntar principalmente para o Eduardo, a parte as empresas maiores, de sorte, essas coisas grandes, nunca muito olharam para a Baixada, para o Brasil, para pegar o ponto forte da animação, da modelagem no Brasil. A pergunta seria por que? Sim, porque assim, mesmo fazendo empresas, caso mesmo que agora, por causa da crise, muita empresa está vazando. Mas puxar mais a arte brasileira, pegar os artistas brasileiros. Tem muita gente boa no Brasil, assim, muita gente começando agora, muita gente não mais assim. Mas há pouco tempo, no monte ainda, a gente consegue um brasileiro que estava uma produtora de jogos dela, de EA, então a gente fez uma conversa com ele e assim, talvez não sei, talvez motivo não mesmo, talvez essas novas talvez não tenham conseguido fazer mais a parte de divulgação, mas tem alguns caras que parecem que tem aquele da série é um cara que desenvolveu o trabalho sozinho, ele está na Sony, na série da Sony mesmo, que é o God of War, ele já todos os personagens, ele só participou com a gente lá e estava na produtora, lá, ele estava lá no público, e deu umas dicas, assim, a gente não sabe, tem muitas vezes que não deu a prova, a gente voa mesmo. O estilo de vocês, como é que vocês desenham? Tipo, vocês procuraram bastante diferença, ou vocês foram tentando vários estilos até achar o que vocês mais se encaixavam? Gostei, obrigado pela pergunta. Eu acho que essa cabe para eu responder, mas acho que é para cada um também. Cada artista tem um estilo muito particular. Cara, eu levei 10 anos para dominar meu estilo. Meu Deus do céu. Então, tem um curso de 3 anos. O aluno entra de 3 anos. Você levou 10 anos? Ele pode levar menos tempo ou mais tempo? Sim. Na verdade, estilo é uma coisa muito particular. E principalmente, como eu estou na linha do mangá, que é um universo muito grande, e com N estilos diferentes, aí a coisa se expande mais. Então, na verdade, vai muito mais a perseverança de cada um, a perseverança pessoal, das referências que você tem e de um quanto você estuda. Se você juntar tudo isso e cada vez mais se aprimorar, você vai desenvolver menos tempo. Mas isso é uma coisa muito particular. Eu, particularmente, levei 10 anos para, de fato, dominar o meu estilo e agora eu faço, evidentemente, com o pé nas costas, mas levei 10 anos. Tem alunos que provavelmente vão levar em menos tempo, mas tem alunos que vão levar mais tempo. Eu acho que isso é uma coisa extremamente pessoal e
gostaria de passar a palavra aqui para os outros profissionais para poder falar. É bem o que ele falou mesmo, né? Há alguns tempos, se você pegar um estilo próprio mesmo, né? Eu mesmo gosto de ver o próprio Rafael Gassetti, gosto de ver muitas modelagens dele, as ilustrações 3D dele, não para você copiar, né? Para você ter uma referência mesmo. Assim, eu atualmente, apesar de ter trazido só esses monstros aí, eu atualmente estou tentando fazer coisas mais realistas mesmo, personagens mais reais, não tanto cartoon nem muito assim, criaturas, mas é mais voltado mais para coisa mais realista mesmo. Cara, no caso, eu acho que o estilo vai muito, eu acho que é um cara que é meio mutável, assim, tá ligado? Conforme você vai trampando, você vai desenhando, você vai fazendo coisas, eu acho que não só em todas as coisas, âmbitos de arte, tá ligado? Fotografia, você vai pegando referências novas, às vezes de coisa que não tem nada a ver, você fala, caralho, isso é legal, e aí você quer incluir isso no teu trampo, e aí, tipo, é meio que uma parada que vai se desenvolvendo, assim, que nem volta com os 10 anos, esses 10 anos é tipo você botando um monte de coisa, tá ligado? Fazendo coisas que tem a ver com as suas referências, tanto de trampo mesmo, de visual, quanto de coisas que não tem nada a ver, sei lá, com isso. Porque o Eduardo falou, se ele pega o DFC dele e olha, ele acha que para mim é legal, entendeu? Foi o trabalho, a gente sabe fazer uma análise do trabalho dele como era e o resultado que ele tem naquele momento. Mas hoje é completamente a mesma coisa que acontece com todos vocês, né? Eu ainda não fechei meu estilo, então, pelo menos para desenho. E eu vejo que é uma coisa, eu ainda estou naquela fase que eu sei que eu não quero. Então, eu vejo alguns caras do character design, da animação, que para encontrar muitas vezes o personagem, eles vão nisso, eles vão pelo geral e vão chegando numa específica. Então, muitas vezes eu compro um caderno, eu faço caderno de sketchbook, às vezes só para estudar um artista. E fico, não um artista, mas de repente um estilo, eu gosto muito dos estilos cartoons e tal, assim, pelo menos nesse momento, assim, nos últimos talvez 5 anos, pode ser que eu já uso totalmente. Né? E eu gosto, às vezes eu pego e fico estudando, vou copiando mais ou menos. Eu faço alguns exercícios mentais, por exemplo, também eu pego algumas coisas que eu gosto e tem um dos exercícios que eu até aprendi eu peguei coisas daqui, peguei coisa de uma animadora também, que é a Rosenworks, que era por exemplo, você pegar o personagem, né, que você quer, só que você vai copiar. Você vai copiar, mas você vai espelhar. Você vai ver que vai dar um nó na sua cabeça. Né? E isso você começa a perceber algumas soluções que o cara criou, por que ele foi para aquele lado, né? Você vai, às vezes, não desenhar aquela pose, você vai desenhar a pose de 5 segundos depois. Aí. Então você começa a te forçar. Se você só copia, daqui a pouco pode entrar no piloto automático, precisa doer um pouco o seu cérebro. Né? Eu acho um pouco não. Então eu não fechei ainda muito porque, e a outra coisa, ele falou 10 anos, agora até responder em horas, porque são horas de treino. Né? Você pode ficar 10 anos e desenhar uma vez por semana, uma vez por mês. Isso aí não vai adiantar muito. Né? Os caras que ficam muito tempo fazendo, você tem que cansar. Né? O pessoal fala, desenhar é transpiração, então você precisa cansar. Né? E eu acho que eu peguei, talvez eu tenha desenvolvido muito mais estilo na forma de animar, que é na forma de enxergar como eu quero um acting, alguma coisa. Tem até algumas coisas que eu demoro mais para fazer, mas o pessoal passa para mim, porque sabe que eu vou chegar num resultado que eu consigo enxergar a coisa. Às vezes eu pegar, infelizmente não deu para passar aqui, tem uma cena do História de Amor e Fúria, que o diretor chegou para mim, não sei se alguém assistiu, o diretor chegou para mim e falou: aqui o personagem morre,
e vai passar por um outro ciclo da fase dele, porque ele é um personagem imortal, ele vem e passa quando ele morre. Ele falou, o pessoal precisa sentir sabe, o que aconteceu, o que acabou de acontecer, então precisa dar uma respirada. Deixa esse pássaro voando na tela. Como assim? Ele falou, não. Sei lá, é isso, para carregar essa emoção. Eu falei, tá bom, olhando que eu fiquei um dia, olhando para a folha em branco e vendo a coisa passar. Mas quando eu coloquei no papel já estava tudo, assim, sabe, um volume inteiro. Então, é uma coisa que você vai pegando, né? Você vai masterando com o tempo, mas eu acho que é muito de hora, treino, assim. Eu ainda não, talvez tenha uns relaxos, assim, que eu com certeza o Léo ia me dar umas dicas, né, nessa parte, que eu vou chegar ainda. O meu desenho eu ainda não gosto, né? Tem um outro detalhe que eles falam, isso tanto na animação quanto no desenho, que o seu olho está na frente da sua mão. Né? Quando a sua mão aprendeu o que o seu olho aprendeu, seu olho já não vai mais gostar. Né? Você enxerga uma coisa que você gosta. Quando você aprende a fazer, de repente você gostou. Você vai olhar algum tempinho depois, às vezes dias depois, você já não gosta mais. Mas assim, não é que você não gosta, você não pode colocar isso como uma coisa negativa. Isso não é algo que a gente vê como negativo, a gente vê como um desafiador. Você fala, pô, na próxima eu vou melhorar isso aqui. Legal, né? É esse o caminho. Então, se você souber essa distância que tem entre o olho e sua mão, você também vai levar melhor assim, a sua formação. Outra pergunta? Tem duas dúvidas que eu achei interessante passar para a gente aqui. Aqui é o João. É o seu João. A primeira é, eu saber de vocês qual a importância do portfólio para quem quer se desenvolver nessa área. E qual meio que vocês mais recomendam assim, para seguir, seja impresso ou alguma mídia específica, digital? Então, em relação ao portfólio, depende do qual é o seu foco. Por exemplo, se for a questão da mídia impressa, se você vai para a área dos quadrinhos, quando você vai mostrar um portfólio, normalmente isso baseado por exemplo, seja mercado americano, mercado japonês, você vai precisar ter muito mais páginas. Você precisa saber contar uma história. Se você sabe contar uma história, o editor, evidentemente, tem que ter esse olhar técnico e ele fala, esse cara realmente pode se tornar um bom quadrinista. Porque existe uma diferença. Se você mostrar o seu portfólio, por exemplo, só com mais ilustrações, talvez, por mais que você seja um grande ilustrador, você acaba não entrando nesse mercado de quadrinhos. Por quê? Porque é uma questão de foco. Então, a questão é, para qual foco você precisa? Se você quer entrar no mercado de quadrinhos japonês, por exemplo, você precisa criar uma história com 24 páginas, 24 a 32 páginas, e você precisa levar ele rascunhado para um editor. Você vai marcar o horário, vai mostrar para ele, olha, isso pensando no formato japonês. E aí, provavelmente, por melhor que seja, ele ainda vai chegar e falar para você, não tá bom, volta lá, refaz X, Y, Z, e aí depois a gente marca de novo. Você vai voltar, e aí depois você vai falar de novo, não tá bom ainda, volta lá de novo, refaz tal coisa. Aí ela fala, pô, esse cara tá me zoando. Pô, eu sou um puta artista. Mas pelo menos nos japoneses eles têm esse costume de fazer isso justamente para testar a tua paciência, tua perseverança. O japonês tem muito disso. E aí, provavelmente, uma terceira ou quarta vez, se você realmente estiver dentro do que ele precisa, ele vai chegar e falar, olha, eu acho que a gente pode começar alguma coisa aqui dentro dessa tua linha de história. Se dormir na porta dele embaixo de chuva, né, também. No mercado americano, talvez não seja tão exacerbado dessa forma. Se você realmente estiver já dentro da competência, da estética que eles precisam, automaticamente você seria aprovado uma primeira vez, se for o caso, e já estaria trabalhando com um agente. E na verdade, para o mercado americano, você vai mostrar para um agente. Esse agente vai, na verdade, dentro do que precisa, ele vai falar, olha, desenha mais nessa linha, eu vou correr atrás de serviço para você. Ou seja, a partir de agora eu vou agenciar você. Então desenha nessa linha.
Agora, se é mercado de ilustrações, aí já funciona um pouquinho diferente, né? Porque você precisa ter um portfólio de repente mais variado, para concept art, ou para fazer commission, né? Aí é um pouquinho mais aberto. Mas para quadrinhos, ele fica bem mais específico. Deixa eu te pedir um favor, explica commission para algumas pessoas que vocês não sabem. A commission, na verdade, é uma ilustração sob encomenda. Então, por exemplo, vamos supor que o bar queira uma ilustração do Demolidor com a estética do mangá. Aí o bar vai chegar, pô, afim, faz uma ilustração para mim, então, você das coisas, fala, sem problemas, você quer como? Você quer com a Electra, com o Demolidor ao fundo? Pode ser, não sei das coisas, então fica em tanto. Eu falo, beleza. Aí você dá um prazo, olha, eu vou entregar daqui a 2 semanas, tá? Você quer lá colorido ou preto e branco, acabar? Colorido. Pô, colorido é mais caro, hein, cara? Faz desconto? Nossa, tem um cara legal, fazendo desconto pra ti. E aí, automaticamente daqui a 2 semanas eu estaria entregando virtualmente ou manual, se for o caso de ele enquadrar e tal, e assim funciona a commission, né? Automaticamente ela é feita por encomenda. E lógico, aí tem uma variedade imensa, porque o cliente não pode pedir as coisas mais loucas do mundo. Ele pode ter o Demolidor pegando a Peppa Pig na mão e estourando a cabeça dele com uma 12, cara. E acontece, né? Eu sei que eu falei isso, pode parecer loucura, mas já acontece. No mercado de commission, os caras podem pedir as coisas mais loucas que vocês podem imaginar. Quanto a portfólio para 3D, assim, tem muitas pessoas que usam serviços online, tipo Behance. Atualmente eu estou fazendo uma aplicação, tinha um portfólio do Behance, agora eu estou por ArtStation, mas por causa do foco que eles têm em busca de profissionais freelancer, né? Mas assim, na última, como eu tinha falado antes da videoconferência que a gente conversou com ele colocou que é realmente a contratação de uma grande agência, assim, uma grande produtora. No caso de programador, ele falou que o candidato chega lá, tem uma lousa, né? Ele fala assim, digita na lousa o código para o personagem fazer tal coisa. Você tem que se virar. Se você fazer aquilo, o que ele pediu, praticamente já está dentro. Mais ou menos assim. O portfólio online ou impresso, né, no caso de ilustração, assim, é importante, mas o importante é você chegar e provar mesmo que você sabe fazer. Cara, portfólio é uma parada bem essencial, tipo, sei lá, uma coisa que eu tenho percebido recentemente, até lá no trampo, às vezes quando a galera mostra o portfólio que mandou, é que, tipo, no portfólio, você tem, tipo, pensando em desenho, você não precisa ter um desenho bonito, padrão, super finalizado. Às vezes, por exemplo, se você quer animar no tradicional, às vezes você só precisa mostrar um bagulho animado, tá ligado? Tipo, você tem que ter no portfólio tipo, uma animação que seja no lápis, assim, o personagem fazendo e tal. E isso é porque, tipo, quando você pensa em indústria, do que quer que seja, você está lá para fazer, porque você tem uma habilidade em alguma coisa, não que você desenha, porque todo mundo desenha. Pode ser usado outra coisa, você tem que mostrar a sua habilidade naquela área. Como você falou, tipo, se você faz quadrinho, você tem que mostrar uma página e mostrar como você conta uma história. Tipo, storyboard na animação também é uma coisa. Tá ligado? Então, o portfólio em animação é essencial também, né? A gente chama de demo reel, uma demonstração, ou showreel, e isso o animador ele tem que colocar as cenas, montar um vídeo, né? Então hoje em dia não precisa, você pode, não precisa, você vai chegar e você vai apresentar em qualquer entrevista, você vai apresentar o seu vídeo, né? Mas você também pode, muitas vezes quando você está pegando freelance, ou geralmente a gente só manda um link, né? O cara passa o favor de postar no YouTube ou no vídeo, né? E aí você está se apresentando, né? E aí vai depender, justamente igual o Bruno falou, o trabalho que você está querendo pegar, né? Se você quer pegar
coisas para cutout, focar seu portfólio nisso, se bem que você mostrar coisas variadas também vai te dar trabalhos variados. Para trabalhos, por exemplo, animação clássica e animação 3D, que são as mais complicadas mesmo, essas são exigidas mais. E tanto que aqui, por exemplo, nessa demo reel que eu mostrei, eu coloquei música para ficar mais maçante. Estava na moda também, antigamente, colocar música e para o cutout a gente muitas vezes coloca mesmo. Mas para animação 3D e animação clássica, eles falam até que, assim, não coloque música. E o cara que for avaliar, muitas vezes ele vai desligar o som, para ele não ver o som, não roubar a percepção dele da animação, porque você tem que contar na animação, o cara tem que entender o que está acontecendo sem ouvir o que o cara está falando. É isso que o cara tem que provar, não é as coisas que ele tem que provar. Se ele gostar, aí ele vai ligar o som, senão ele vai passar para outra. Então, esse é o seu passaporte essencial, não importa se você, qual o tamanho do seu currículo. Se você não mostrar naquele vídeo o que você sabe fazer, esquece. Eu só mais uma dúvida que era, se pudessem passar para a gente um ponto, assim, de vocês profissionalmente a começar foi muito gratificante e um que foi bem complicado para vocês de encarar. Assim. Um gratificante, uma dificuldade. Dificuldade, eu acho o seguinte, eu nunca fui o cara que foi o melhor de desenhar na escola. Eu trabalhei entre o terceiro, para desenhar. Quando eu comecei, eu fiz um curso profissionalizante de animação para ingressar e o cara tinha um estúdio, do Lifestyle tinha uma escola. E eu frequentei essa escola nas primeiras turmas e convidava os mais dedicados para trabalhar com ele. Eu também não era o melhor da turma, eu fui teimoso, eu era um 9, e aí foi embora, foi desistindo gente que desenhava muito mais do que eu. E eu falava, cara, não existe isso não. E tipo, acho que talvez a minha perseverança e a forma como eu enxergava, na forma de fazer a animação, eu era menos produtivo, mas eu trazia alguma coisa diferente, e isso eu fui trabalhando depois. Então, eu fui percebendo, essa foi a minha dificuldade, e ainda muitas vezes eu revisito isso quando eu entro, preciso perceber um novo desafio, ou me é dado, delegado um desafio. Eu tenho algumas dificuldades, assim, talvez de adaptação. Hoje em dia, para animação, acho que eu já consigo negar algumas várias coisas, mas no começo eu lembro que essa foi a minha dificuldade, e foi a persistência que me fez chegar onde eu estava. Eu não tinha organização, essa também era uma das grandes dificuldades, eu não tinha organização. Eu lembro que quando aí o cara me convidou para trabalhar com ele, isso eu fazia cleanup, que é o equivalente à arte final do processo de quadrinhos. O cleanup na animação tradicional, o animador ele faz as poses chaves, mas muitas vezes rafiado, só que o produto final tem que ser alguma coisa como se uma pessoa só tivesse desenhado o filme inteiro. Aí entra a equipe de cleanup que vai perseguir as instruções exatas que o character designer, o cara que desenvolveu os personagens, postulou. E eu trabalhava com isso, com cleanup, limpando os desenhos, arrumando os desenhos dos animadores. Na verdade, quando o cara me chamou para trabalhar inicialmente com cleanup. E a gente tinha alguns trabalhos de animação que a gente tinha que mostrar no curso ali. E aí eu mostrava meio mais ou menos, aí ele falou, assim é difícil, não sei o quê. Aí quando ele falou isso, eu cheguei em casa e no meu quarto já virou uma estação de trabalho aquilo lá. Eu
fiz um cronograma e a gente ia apresentar um trabalho final. E colei na parede e coloquei os horários de tudo. Eu não estava trabalhando naquele mês, né? Fiquei alguns meses sem trabalhar. Acho que eu fiquei 2 meses fazendo negócio ininterruptamente. Aí começou a ter trabalho meu, aí a coisa melhorou. Então, organização, né, e também persistência. Muitas vezes você não é porque você... Alguns desses que eram melhores que eu não estão onde eu estou hoje. Né? Não digo que eles estão, eles são artistas maravilhosos, mas eu percebi a linha que eu quis, eu estou. E ainda quero outras linhas e vou alcançar, igual o Tafim falou ali. E de gratificação, acho que é sempre a gratificação você atingir, né, você vencer em algumas coisas. Ser convidado para ser supervisor foi uma coisa muito bacana. Ter trabalhado em algumas produções internacionais foi muito interessante. E quando você tem a confiança de algumas pessoas que já podem te pedir um trabalho, você tem confiança de fazer aquilo, ou você vê que elas têm confiança em você, isso acho que é uma das grandes gratificações, assim, né? Porque a gente percebe aquilo que a gente gosta. Se você está fazendo o que você gosta, aquilo vai sempre te dar força para ir além, né? Acho que todo mundo aqui já deve ter trabalhado por alguma merreca fazendo muito mais do que estava sendo pago para aquilo, mas você vai ter que passar por isso, né? Um ponto positivo, eu acho, é uma parada que já rola na faculdade, mas assim, a sensação de que você fez parte de um grupo que fez alguma coisa que ficou legal. Eu acho que na animação é muito forte, porque as minhas cenas foram tudo parado. Eu escuto personagens falando, vamos para o parque, e aí você fala, ok, bota aí os personagens e tchau. Depois quando o episódio volta, com áudio, com som, você fala, caralho, que prático, mano, olha, se mexer, não. E aí é legal. Ponto negativo, cara, pensando, não sei se é mesmo um ponto negativo, mas acho que é no meu caso, eu com um balde de geografia que serve pra você. É tipo, só pra mim, no projeto que eu trabalho em administração e tem vezes que eu falo, caramba, olha, eu pensei isso aqui, isso aqui, tipo, não é a minha visão, é a visão do cara. Então, você, assim, às vezes pra mim eu tenho esse problema de que eu penso uma parada super diferente do que é a proposta, e aí eu falo, não, eu prefiro desse jeito, isso vai fazer. Mas é legal porque você aprende a lidar sobre uma diversidade. No trampo, no Lightstar, eu cheguei a fazer props, né, que são os elementos de cena da animação, e às vezes eu fico, como dizer assim, punhetando muito. Eu fico tentando tirar muito no 3D, assim, mas eu tava muito, plástico, né, e aí eles falam, não, você tá muito 3D, tem que deixar mais flat. Aí eu mudo, assim, sei lá, eu acho que... não, assim, é uma parada de falar, ok, se põe no seu... Pega o seu banquinho e sai de cima. No meu caso, ponto negativo, começar pelo negativo, para quem me conhece mais tempo, eu posso pegar como exemplo as aulas que eu tive no Unimonte mesmo. De início foi mesmo aquele medo de encarar os alunos, assim, logo de início de uma sala cheia de gente querendo aprender jogos, né? E positivo, no final do curso, meus alunos estão usando uma agência fazendo aquilo que você ensinou. Isso acho que foi um pouco mais todo mundo, mas vai legal, né? É isso. Começar do ponto negativo, acho que todo começo é difícil, porque pelo menos a grande maioria. E comigo não foi diferente. O começo foi muito duro, quando eu implantei o projeto na prefeitura. Tive também, antes até de implantar o projeto na prefeitura, foi um pouco desgastante. E eu cheguei, em alguns momentos, a me questionar, puta, cara, pegar ônibus cheio,
com peso, com mochila nas costas, carregando as coisas, né, para as aulas. Eu falava, pô, será que é isso mesmo? Será que vale a pena tudo isso? Eu ficava pensando. Mas no final das contas, eu sei que no final das contas eu acabei enxergando que isso era só uma fase. E que vai ser uma fase, provavelmente, na vida de cada um de vocês. Ela vai fazer parte. O começo realmente é difícil. Mas depois se você tiver a perseverança, realmente você acaba enxergando lá na frente, que é o teu foco que você nunca pode perder, porque senão você fica à deriva. E uma pessoa à deriva é muito complicado, ela fica sem uma direção. Eu não destacaria somente um ponto positivo, mas eu diria que teve algumas coisas extremamente pontuais. Uma delas é minha esposa hoje, Fabiana Farias Altafim, que na verdade eu me encontrei depois de 15 anos, eu estudei com ela, quando nós tínhamos 15 anos. Gostava dela na época, mas enfim, nunca tive coragem de pedir ela em namoro. E 15 anos depois eu encontrei ela e nós começamos a namorar, nos casamos recentemente. Então ela é uma das coisas mais maravilhosas que aconteceram para mim, que me ajuda, me apoia bastante, assim como minha família. A outra coisa foi a realização do sonho de ir para o Japão. Eu acho que isso agregou bastante. E você fazer o que gosta, além de agregar todas as coisas. A faculdade também foi super importante, produção multimídia, pós-graduação também. Uma série de fatores que vão te agregar positivamente. E aí depois o reconhecimento começa a vir naturalmente. Só o fato de nós estarmos aqui hoje já é um reconhecimento, já é um negócio super legal desse bate-papo. Gostaria de poder ficar até muito mais tempo falando com vocês. Mas você tem tesão no que você faz, cara. Você fazer o que gosta. Isso é fundamental. Isso te dá forças, como o próprio Jorge disse. Eu acredito que todos aqui, inclusive profissionais como a própria Kira, que é uma profissional maravilhosa, que não é rasgação de seda. Também, um mestre e profissional sensacional. Eu acho que se você faz o que você ama, cara, por mais que você esteja na dificuldade, você vai acabar encontrando meio se você perseverar, se você acreditar. Então, questão de foco e escolhas. E é isso, minha gente. Existiam produções e andamentos, seja no ramo de quadrinhos, 3D, animação, ilustração em si. Eu queria saber o que vocês acham desse tipo de iniciativa. Eu acho que toda iniciativa é maravilhosa. Se você quiser realmente partilhar, não só um sonho, mas de repente alguma coisa que faça a mudança na vida das pessoas, de alguma forma hoje. Eu cito o Mangatos, por exemplo, como uma coisa extremamente diferente. O Mangatos surgiu de uma forma grande, surgiu de uma forma diferente. Não é só mais um estúdio que vai fazer ilustração ou quadrinhos. Então, iniciativas são sempre muito válidas. Você, como eu disse, foco e escolhas. Você perseverar naquilo que você acredita. Acredito que o mercado aqui todo também pense pelo menos de forma semelhante. Cara, iniciativa, eu tive uma ideia. Eu acho que a faculdade é um puta laboratório maravilhoso. Eu falo, tive tal ideia. Para o que tu acha de tal coisa? Olha, eu queria fazer alguma coisa na ilustração, mas somado com, por exemplo, a animação, que é o caso do Logo Stories. E as coisas vão surgindo assim. É mais ou menos aquela ideia de garagem, né? Aquela coisa do grupo que se junta para fazer uma determinada ideia e que, de repente, lá na frente eles podem mudar. Eu acho que a Apple e outras situações surgiram assim. Então, acho que é sempre muito válido. Concordo também, qualquer iniciativa é válida mesmo. Não sei, é praticamente o que eu ia falar, é nem isso mesmo. Cara, essa parte, eu nunca vi falando com a gente sobre eu acho legal como publicidade, mas assim, se o projeto é teu, no nosso caso, lá na também, tipo, a gente, se a gente vai tirar foto lá, vamos tirar foto do mundo. Tipo, não, mas não enquadra tal lugar porque tem
Kickstarter depois, e aí você pegar um financiamento fora, assim, né? Eu acho legal. Mas, na indústria, assim, eu acho que é só como propaganda mesmo, você filmar para tudo ser ver, né? Eu conheço pouco, na verdade eu me mostraram há pouco tempo essa parte, mas ele falou, o que ele falou é verdade, você tem muita coisa, por exemplo, que a gente trabalha, se não é autoral, ou tem restrições, eu lembro quando eu estava trabalhando no escola para cachorro, se vazasse alguma coisa, não tinha escola para cachorro, vazasse alguma coisa, acho que era R$100, eu lembro de uma multa assim. Então tem coisas que tem que ser planejadas, assim, ou você, eu acho que esses Kickstarters assim, são maravilhosos, né? E sei lá, você saber fazer a publicidade, como a Tati estava falando, né? Só bem favorável para quem sabe onde quer chegar. Então você sabendo onde quer chegar, você pode buscar os meios para isso. Vai ter algumas coisas. Vão ter vários profissionais que vão estar trabalhando em projetos de outras pessoas que, às vezes, não são eles as pessoas que têm que mostrar algumas coisas, são os donos dos projetos. Obrigada. Eu queria, antes de encerrar, só fazer uma perguntinha para vocês. Na verdade, é uma reflexão, né? Assim, hoje a gente tem vários sistemas de crowdfunding, né, que você pode começar um projeto, né, pedir o pessoal bancar o seu primeiro projeto e a gente tem muitas pessoas que são talentosas aqui, né, vocês, né, alguns que estão querendo começar, só que eu particularmente ainda sinto que o mercado nacional nessa parte de entretenimento como um todo, não só na animação, mas como no quadrinho, né, na questão do 3D, da ilustração, é muito modesto, assim, não é mais ousado e não crava mais a bandeira, não só aqui, mas como fora, né, tentando buscar mercado externo e tudo mais. Vocês acham que isso dá o quê? Vocês acham que nós somos covardes, assim, que o brasileiro é covarde em relação a isso e às vezes usa a bandeira a gente faz alternativo? Para não entrar na briga do comercial mesmo, sabe? Aquela coisa não, mas levanta a bandeira, nós somos comerciais, nós queremos ganhar dinheiro e vamos conquistar o mundo. Vocês acham que a gente é covarde? Eu acho que várias características que podem se agregar nessa situação. Uma parte que você falou, mas passa por, acho que várias etapas. Eu vou falar mais na parte dos quadrinhos e os meninos podem falar mais na parte da animação. A parte dos quadrinhos, ela passa na etapa de também saber como fazer. Eu acho que é o processo de você dominar a situação. Se você domina aquilo que você faz muito bem e sabe, evidentemente, depois como tentar, sabe não, depende, em todos os casos, mas há necessidade de você saiba como divulgar depois. Então, esse é o primeiro passo. Você precisa saber dominar. E eu acredito que ainda não haja uma gama tão grande assim de profissionais. Você tem pessoas talentosas que deveriam poder estar sendo lapidadas para transformar isso numa indústria. Aí sim. Então, ou seja, nós temos o diamante bruto, mas nós não temos a joia ainda. E aí o projeto do mangá, de fazer um jabá agora. Nosso projeto tem um curso de formação de 3 anos, com o projeto aprimorando aplicado depois, ou seja, você pode continuar no curso. Então a ideia, como eu plantei, é justamente essa: você entender o processo para dominá-lo e devolvê-lo ao mundo, né, com a sua essência, aplicar. É mais ou menos por aí. O crowdfunding é legal porque ele surge num momento de expansão do mercado de quadrinhos. E ele vai ajudar bastante porque você não depende tanto de uma editora. Se as pessoas gostarem do seu projeto, você terá financiado. Então, eu acho que passa um pouquinho de cada coisa. E a outra coisa que eu acrescentaria é que, desculpa o que eu vou falar, mas assim, a parte brasileira tem meio complexo de vira-lata. Então, ainda há um pouco do preconceito com aquela coisa. Mas também passa pela outra parte que eu falei. Por que é o preconceito? Porque também não surgiram tantas produções
qualidade tão boa. Então o que acontece? Uma coisa vai ajudando a pesar a outra. E fatalmente vão surgir pessoas que falam, é tudo uma merda. Né? Não é que é tudo uma merda. Eu assisti, por exemplo, a animação que o Zagato trabalhou, a História de Amor e Fúria, porra, era maravilhosa, bicho. O negócio é sensacional, e não é porque ele tá aqui não. A primeira vez que eu assisti, pô, muito bom. Então é o seguinte, cara, tem gente boa produzindo, mas talvez não tenha gente em quantidade produzindo. Não se criou, acho que a mentalidade dessa produção, dessa coisa da demanda aí. O Brasil está aprendendo a evoluir. Eu acho que a área dos quadrinhos está começando a andar um pouquinho mais pela questão das dificuldades em relação à animação, por exemplo. Teoricamente, menos trabalhoso fazer quadrinho do que uma animação. Ainda que seja difícil também, mas você tem uma chance melhor de fazer um quadrinho. Uma animação você já precisa inevitavelmente de um estúdio. Então, passa bem por aí. Assim, você perguntava se talvez o pessoal seja meio covarde. Mas eu acredito que não. Talvez o que ele falou, talvez acesse mesmo ao software. Tem muita gente, eu vejo muita gente que tem potencial para chegar lá, mas acaba não tendo acesso. E talvez até mais cursos, assim, mais de fácil acesso ao mercado que não tem condições grandes de falar um curso bom mesmo, mas por mais eu acho que não, tem gente que tem capacidade de chegar lá. Aqui no Brasil rola coisa do governo, né? Então, rola projetos muito bons, mas assim, todo mundo tentando pegar essa fatia que tem no PROAC, sei lá, é uma questão de assim, fazer um grande projeto é usar caralho, assim, não sei, eu vejo, nessa parte do crowdfunding, eu vejo muito projeto brasileiro legal surgindo na parte de games, que é uma coisa que me interessa bastante, mas assim, os caras estão vindo de boa, sabe? Eles estão fazendo bons produtos que são simples de se fazer e você conseguir, e você vê os estúdios melhorando a cada novo jogo, né, cada nova produção, vai melhorando nossos. Então acho que é grande, assim, né? Então, covarde, primeiramente, tudo que eles pontuaram foi sensacional. O Eduardo até falou de educação, acho que educação precisa, né? É o que vai levar a coisa para as pessoas, o pouco que algumas pessoas já estudam, né? Se é aquilo que elas querem, elas geralmente vão produzir alguma coisa, então é necessário. Não sei se muito covarde, eu, por exemplo, eu ainda não estou afim lá do lado de lá, né? Eu ainda estou do lado de cá. Por exemplo, eu não produzi nada, ainda eu tenho o meu caderno lá com coisas anotadas, curtas, ideia até de longa. Eu estava falando para minha esposa até que na hora de você pensar longe, esquece os obstáculos do mundo. Pensa, anota, se dane, né? Depois você constrói. É igual muitas vezes você vai escrever roteiro, a pessoa, vocês até não vão fazer, muitas vezes vocês têm que escrever os trabalhos. Às vezes é muito mais fácil você começar pelo meio, aí depois você pensa no começo, depois você pensa no final, porque o meio é o gostoso da coisa. Você fala, não, quero que aconteça isso e aquilo. Aí depois dá um jeito de chegar nisso. Depois você constrói. Mas acho que eu vejo de algumas pessoas, alguns amigos meus que se lançaram, amigos quadrinistas também, que o crowdfunding ele ajudou no sentido, por exemplo, de animação. Para você montar um estúdio, né, e você conseguir clientes, você já tem que ter trabalhos, né? Se você já é um profissional da área, você já trabalhou bastante tempo nisso, você vai ter um portfólio legal. Às vezes nenhuma coisa autoral, mas isso você já vai ter agregado clientes. Eu acho que aí a pessoa estudar bem o que ela quer, é um novo desafio. Difícil, conheço bastante gente que montou estúdio nesse sentido. Agora, por exemplo, se você quer pegar
às vezes edital para fazer trabalhos de animação, quadrinhos, muitas vezes você já precisa ter um trabalho prévio, às vezes você precisa ter um trabalho que ganha o prêmio, né? E nessas horas, esses projetos de crowdfunding, eles ajudam, né? Porque se a pessoa tem um foco, ela fala, eu quero mais, esse é o meu começo, eu quero mais, né? Você saber que às vezes o seu primeiro trabalho vai ser o seu pior trabalho, né? Mas tudo bem, às vezes vai ser o mais emblemático, apesar de tudo isso. Então, se o cara às vezes ele faz isso, ele consegue viabilizar um projeto inicial, né? Aquilo já vai virar um primeiro passo para ele conseguir algumas coisas até de lei de incentivo e tudo mais. A gente pode falar também, não só da pessoa, mas até dos próprios estúdios, né, no Brasil. Se a gente for pensar que a gente ainda não chegou, está chegando, né, algumas coisas, mas não chegou totalmente ainda no patamar dos outros países. Né? A gente vê, por exemplo, a animação, série de TV, massivamente a gente tem animação pré-escolar. Aqui, né, para o público pré-escolar. Por quê? Porque é mais fácil de você vender. Né? A criança ela não vai ter tanto discernimento de escolher entre uma coisa. Vai ter filho, só sabe que tem. Vai ter discernimento. Né? Sim, mas então, não vai ter vários preconceitos. Né? E também na história, por exemplo, isso é uma coisa até da parte ocidental trazida, acho que pelo Canadá, que eles colocam algumas padronizações, né? Até 5 anos de idade, você vai ter desenhos até 5 minutos. Né? As crianças cada vez com menos paciência de ficar cada desenho que coloca desenhos até 5 minutos, mas você passa 3 segundos. Né? E você não vai falar, por exemplo, de bem e mal, você vai colocar vilão, são descobertas do mundo. Choveu, vamos pular na poça, legal. Né? Então, vai ser mais isso. Né? Aí de 5 a 7 anos você já vai para desenhos de 7 a 8 minutos. De 8 a 12 anos vai para desenhos de 11 minutos, que aí você já pode começar a pirar. Né? Você já vai colocar as dicotomias, o bem, o mal, não sei o quê. De 12 anos para cima você faz o que você quiser. É só no forma da violência nem sexo que vai para 12 anos. Então, só que é muito mais difícil se você quiser fazer e de 12 anos para cima são desenhos de 20 minutos, geralmente. Né? Então, para você, por exemplo, hoje em dia a gente está firmando bases, né? Os estudos, eles ainda estão fazendo muita coisa infantil. Né? Às vezes vai sair, nesse começo vai sair muita porcaria também, né? Mas vai formando uma base. Né? Quando você conseguiu, acho que fazer todos esses acessos, você começa a subir mais a qualidade. Então você pode começar a arriscar mais. Porque uma criança de 8, de 12 anos para cima, ela já vai escolher, às vezes o desenho é super bem produzido, ela fala, isso é uma merda, eu prefiro isso aqui. Né? Vai escolher outra coisa, vai escolher o que ela quer assistir. Então, quando você precisa competir no conteúdo, né, você arrebanhar a pessoa mesmo, é difícil, geração de conteúdo é difícil. A gente tem um que eu acho um dos melhores, assim, que é o Irmão Jorel, que é brasileiro, né? Que, sensacional, assim, a forma de roteiro, tudo começa no roteiro, tudo, não importa quanto seja bom o desenho ou ruim, né? A história que vai carregar a coisa. Então, acho que ainda está firmando bases. Eu acho que isso vai subir mais a qualidade, e se as pessoas souberem aproveitar esses lances de crowdfunding, elas podem conseguir, acho que vai começar a pipocar mais essas novos profissionais, novos estudos, talvez quando essa base já está sendo formada, começar a subir essa qualidade. Obrigado, gente, foi muito esclarecedor. Olha, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, principalmente a presença dos nossos convidados, né? Do Jorge Zagato, do Bruno, do Eduardo, do Leandro e palmas para eles.
10 anos e que venham os próximos aí pra frente. Muito obrigada, valeu e até um dia.